Introdução. O texto que escrevo pretende tratar de traição, governabilidade, manutenção de posição, poder pelo poder, justiça e injustiça. Para isso busquei em Joabe o personagem principal, pois, como veremos, demonstra com suas ações o que mostrarei a vocês. Há também relatos da vida de Davi, o segundo rei de Israel, citados apenas para esclarecer melhor os feitos de Joabe, a quem uso como figura principal, para demonstrar o que o ser humano é capaz de fazer para conseguir seus objetivos. Muitas passagens bíblicas são transcritas na íntegra para que você possa meditar de maneira mais abrangente caso lhe ocorra algum pensamento ou ideia a respeito de que está sendo dito. Muitas das ideias colocadas no texto vieram de meus estudos e pensamentos próprios, inspiração, e você não sinta-se constrangido se tiver de discordar, pois o conhecimento é amplo e se expande. Sempre se pode acrescentar algo ao que já está posto. Concluo mostrando que Joabe não teve um final feliz, bem como por sua causa, seus familiares ficaram amaldiçoados perpetuamente. Meu desejo é que esse livro traga esclarecimento sempre que você se deparar com alguém tendo as características de Joabe, possa de maneira sábia e prudente lidar com a situação, pois esse tipo de gente causa muitos prejuízos. Capítulo 1. Quem foi Joabe? Joabe era irmão de Abisai e de Azael, ambos eram filhos de Zeruía. Segundo Samuel 2:18. O rei Saul queria matar Davi. Davi fugiu e se escondeu em uma caverna perto da cidade de Adulão. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele, bem como todos os homens que estavam em dificuldades ou com dívidas ou insatisfeitos, também fugiram e Davi se tornou o chefe deles. Eram mais ou menos 400 homens. 1 Samuel 22:1-2. E Joabe era um desses homens. Como mostrarei nos capítulos seguintes, Joabe era um homem intrépido e valente, perito na guerra e com um desejo imenso de conquistar o seu lugar no mundo. Vendo as condições que a vida apresentava diante de si, quis aproveitar as oportunidades para conseguir seus objetivos utilizando seus próprios meios. Para Joabe não importava o interesse dos outros, somente os seus. Ele, ao que parece, não se importava com o que fazia, se era bem ou mal. Para ele os fins justificavam os meios empregados para conseguir seus objetivos. Capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. Cito referências bíblicas na íntegra para que você entenda melhor a narrativa dos fatos. Após a morte de Saul, Davi foi para Hebrom, levando consigo suas duas esposas, Ainoã, da cidade de Jezreel, e também Abigail, viúva de Nabal. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias que moraram nas cidades vizinhas de Hebrom. Os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi rei de Judá. Segundo Samuel 2:2-4, houve guerra entre os homens de Judá e os homens das outras tribos que ficaram fiéis ao filho de Saul, capitaneados por Abner, filho de Ner. Joabe com os homens de Davi guerreou contra Abner e os homens do exército de Saul. Segundo Samuel 2:13. Joabe, embora ainda não era nomeado comandante, exercia influência sobre os homens que estavam com Davi nesse confronto com os homens de Saul. É Joabe quem ordena que os homens de Davi travem uma batalha homem a homem. Os homens de Davi perseguiram os de Abner e Azael, irmão de Joabe, perseguiu veementemente Abner, que olhou para trás e perguntou: Azael, é você? Sim, sou eu. Respondeu ele. Pare de me perseguir. Disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez Abner disse: Pare de me perseguir. Você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Segundo Samuel 2:20-22. Sabe-se lá que sentimento Abner demonstrou por Joabe nesse momento. Pode ter sido respeito, ou medo. Quem sabe? Posso arriscar que era algum tipo de consideração e confiança que havia entre os dois. Além disso, Abner devia conhecer a perícia de Joabe na guerra e sabia que este não deixaria barato a morte de seu irmão. Nesse combate, porém, os homens de Davi provaram ser mais valorosos na guerra e tiveram poucas baixas, porém, os de Abner pelo contrário muitas baixas, segundo Samuel 2:30. Capítulo 3. Joabe, o oportunista.
O tempo passou e a morte de Azael parecia ter caído no esquecimento de todos, menos na memória de Joabe. Joabe era um homem que sabia esperar o momento de agir, era oportunista, e se aproveitou das circunstâncias, acomodou-se a elas e posteriormente tirou proveito delas de um modo nada ético, usando-se de traição como veremos mais à frente. Não poderei contar essa história sem narrar os eventos que motivaram os atos de Joabe. Abner se indispôs com Isbosete, filho de Saul, pois o acusou de ter tido relações com uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aías. Abner ficou furioso com isso e disse: Você pensa que eu sou traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá? E continuou: Desde o começo tenho sido fiel à causa de Saul seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes e que tornaria Davi rei, tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça. 2 Samuel 3, 7-10. Dito isso, Abner enviou mensageiros a Davi, dizendo: Quem vai governar esta terra? Faça um acordo comigo, e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado. Segundo Samuel 3:12b, Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebrom para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Abner, com 20 homens, foi a Hebrom para se encontrar com Davi, e este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi: Eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor. E eles o aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que desejava e governará o país inteiro. Então Davi deixou Abner ir embora em paz. No próximo vídeo você verá que Joabe era valente, mas vingativo e como ele se tornou amaldiçoado.